Senhores ministros, eu também vou votar nesse sentido e acredito que tivemos uma tarde bastante proveitosa em relação a esse debate e com considerações muito enfáticas das partes e também do Ministério Público. Eu gostaria de começar à guisa apenas de um reparo, não de desagravo, ressaltando o trabalho magnífico que tem prestado a esta Suprema Corte do ministro Ricardo Lewandowski. Todos nós reconhecemos o seu belíssimo desempenho em tantas questões complexas que a vida lhe tem trazido. Para falar hoje, vamos abster de tratar deste tema, vamos tratar da questão da saúde. Num momento de verdadeiro caos na vida sanitária do país, Sua Excelência se desincumbiu com grandeza e com grande responsabilidade em relação a esse tema. E durante, inclusive, o período de férias, depois de ter trazido aquele magnífico voto sobre a obrigatoriedade da vacina, pacificando um tema que dividia o país, Sua Excelência trouxe, e que foi aplaudido por todos nós, à unanimidade, Sua Excelência ficou durante todas as férias conduzindo esse intrincado problema que divide o país e que tem divisões políticas, e Sua Excelência tem se desviado dessas questões políticas para se ater à tecnicidade da Constituição. Fica aqui os meus cumprimentos à Sua Excelência. Em relação à fala da procuradora, doutora Cláudia Lima Marques, que falou em burla do processo de distribuição, devo registrar que a doutora Cláudia faz-se necessário que não se atire no mensageiro. É bom olhar para o próprio telhado. Vejo hoje um artigo de Gaspar Estrada no New York Times. A versão está em espanhol. El desvairado fim del Lava Jato. Se vendia como a maior operação anticorrupção del mundo, pero se volviu el maior escândalo judicial de la história. É a opinião do autor, mas é bom que isso seja, de fato, considerado. Que é disso que nós estamos a falar. O leitmotiv, o pano de fundo, é este. Eu começo fazendo considerações, vou poupá-los quanto ao relatório e digo sobre o deferimento do pedido incidental em 28 de 12 de 2020, e depois faço uma breve incursão em relação ao debate que foi posto nas questões de ordem e que agora acabaram por serem também mencionados pelo ministro Fachin. Apenas para lembrar, a questão me parece bem encaminhada, apenas para lembrar que, em relação à desistência apresentada pela defesa do agravado nos autos do habeas corpus 174.398, homologado pelo eminente relator, ministro Edson Fachin. De acordo com o causídico dos agravantes, a impetração veiculada no HC 174.398 o HC 174.398 teria o mesmo objeto discutido no agravo em exame. Segundo o advogado, a desistência daquele HC seria prejudicial à solução da controvérsia, aqui posta, porquanto aquele rito teria sido afetado pelo relator, ministro Edson Fachin, a julgamento pelo plenário do Supremo.
Não se verifica, no entanto, qualquer identidade, com as vênias do estilo, entre o objeto desta reclamação e o objeto daquela impetração. É que no HC 174.398, a defesa do reclamante requeria a concessão de ordem para reconhecer a suspeição com fundamento nos artigos inciso 1º e 258 do CPP, ou, alternativamente, no artigo 145, inciso 4 do CPC, combinado com o artigo 148.1 do CPC, combinado com o artigo 3º do CPP, dos procuradores, membros da Força-Tarefa da Lava Jato e, por conseguinte, a decretação da nulidade de todos os atos processuais relativos à ação penal tal. Referido pedido difere, porém, substancialmente da tutela jurisdicional buscada nesta reclamação, que, no ponto aqui discutido, tem por objeto tão somente garantir, como já foi acentuado por todos os votos, com exceção do voto do ministro Fachin, o direito de acesso pelo agravado aos dados obtidos na chamada Operação Spoofing. Acrescento que também não antevejo coincidência integral entre o pedido incidental formulado nesta reclamação e a pretensão formulada no HC 193.726, que também foi afetada para julgamento ao plenário. Isso porque, conforme se aure da própria exordial, o pedido principal veiculado neste outro HC é o de concessão da ordem para reconhecer a incompetência do juízo da 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba, por afronta às garantias constitucionais da vedação de julgamento por juízo de exceção e da violação ao juízo natural e, por conseguinte, a decretação da nulidade absoluta de todos os atos decisórios praticados nos autos da ação penal tal. É bem verdade que, no referido HC, a defesa suscita a possibilidade de alguns ministros desse STF serem consultados sobre a possibilidade de compartilhamento do acervo de mensagens trocadas entre os procuradores da República e o então meritíssimo juiz de piso. Todavia, ainda que haja uma coincidência meramente parcial do pedido imediato, a pretensão formulada naquele HC, nesse sentido, é meramente secundária e não apresenta a mesma causa de pedir da pretensão veiculada no pedido incidental feito nesta reclamação, qual seja o exercício do direito de defesa. A segunda questão de ordem suscitada, que também não comporta provimento, diz respeito à prevenção do eminente ministro Ricardo Lewandowski. É que, como consignado pelo próprio eminente relator na decisão agravada, um dos desdobramentos da citada Operação Spoofing aportou nesta Suprema Corte, dando origem às petições 8290 e 8403, distribuídas à relatoria do ministro Lewandowski, respectivamente em 18 de julho de 2019 e em 27 de setembro de 2019. O pedido relativo à Operação Spoofing, analisado pela ministra Rosa Weber e referenciado pelo causídico, diz respeito ao HC 175.705, em que a eminente juíza denegou a ordem a Suelen de Oliveira e a Gustavo Santos, ambos investigados por suposto envolvimento na invasão dos celulares de autoridades do país, incluindo o ministro da Justiça, Sérgio Moro. Portanto, é isso que está em jogo. Ocorre que o referido HC 175.705 foi distribuído à ministra Rosa Weber em 13 de setembro de 2019, ou seja, depois de já ter sido distribuída ao ministro Lewandowski a PET 8.290. Só para lembrar, elas foram distribuídas ao ministro Lewandowski, respectivamente, a 8.290 em 18 de julho de 2019 e a 8.403 em 27 de setembro de 2019, tratando todos da Operação Spoofing. Não é o tema que nós vamos discutir aqui, mas é apenas para fazer o devido registro dentro dessa algaravia em que nós estamos, de alguma forma, envolvidos com essa multiplicidade de recursos. E eu, então, agora, repasso, então, as questões que estão postas para dizer o seguinte, senhores ministros, vou tentar reduzir o meu voto. Eu digo o seguinte,
A via da impugnação legal somente poderia ocorrer perante a Suprema Corte, em relação a esses procuradores, como já foi ressaltado a partir do voto do eminente ministro relator e do que os acompanharam, pelo Procurador-Geral da República, na qualidade de titular da ação penal, nunca por um grupo de procuradores agindo em nome próprio e assistidos por advogado particular. Contudo, em síntese, os argumentos trazidos pelos agravantes para que a autoridade policial não entregue o material da operação spoofing ao agravado, de acordo com a decisão agravada, concentram-se em 3 pontos nucleares que se relacionam na construção da linha argumentativa: violação da intimidade de terceiros, origem ilícita da prova e legitimidade do agravado. Nesse sentido, pertinente esclarecer que o objeto deste julgamento está adstrito, e isso já foi ressaltado agora, inclusive, no belíssimo voto da ministra Carmen Lúcia, ao direito de acesso pelo agravado aos dados obtidos na operação spoofing, e não se refere ao uso desse material em outros processos ou procedimentos, nos quais o agravado figura como réu ou investigado. Acesso e uso, ou formas de uso, refletem momentos de análise diferentes, que não devem se sobrepor. Exatamente nessa direção, esclarece o relator. Quanto ao pleito para que seja... Eu estou transcrevendo do voto de Sua Excelência, ministro relator. Quanto ao pleito para que seja autorizado o uso do material arrecadado em processos e procedimentos envolvendo o reclamante, entendo que a questão refoge aos estreitos limites desta reclamação, competindo à defesa decidir acerca do seu destino. Isso significa que a questão do uso material, que carrega consigo invariavelmente a pergunta pela origem lícita ou não da prova, deve ser deixada para o momento e espaço oportunos, a serem identificados nos próprios processos ou procedimentos em que a defesa venha a apresentar o interesse de efetivamente utilizar os dados como prova. Portanto, a origem do material representa uma questão de segunda ordem neste julgamento, que não deve ser utilizada como critério para que se reconheça ou não o interesse e o direito do acesso aos dados pelo agravado. Os critérios aptos a balizar o reconhecimento do direito de acesso ao material pelo agravado são justamente aqueles já referidos neste voto e que se ligam às construções jurisprudenciais da segunda turma ao mandamento normativo da súmula vinculante 14. Não se referia à diligência em andamento, presença de conteúdo que mencione e incrimine o interessado e cujo desconhecimento possa prejudicar a defesa do interessado. A ministra Carmen acaba de sintetizar, como ela faz de maneira belíssima, ao dizer que todos têm acesso a esse material. O Ministério Público, a própria polícia, mas não a defesa. Os agravantes sustentam a ilegitimidade do agravado para requerer acesso às provas, pois não foi vítima da atuação dos réus da operação spoofing. Contudo, tal tese carece da fundamentação e razoabilidade. Resta evidente que o agravado, Luiz Inácio Lula da Silva, é diretamente afetado pelas supostas informações contidas nos elementos de prova aqui descritos, porquanto podem fundamentar a sua defesa em diversos processos criminais em andamento. Inicialmente, nos autos do agravo regimental, embargos de declaração 33543, esta segunda turma concedeu ao reclamante acesso restrito aos elementos de prova já documentados nos autos de origem que lhe digam respeito, ressalvadas eventuais diligências em curso ou em deliberação. Naquele momento, por óbvio, quando especificou no dispositivo que o acesso seria restrito, referia-se a eventuais diligências em andamento que pudessem ser prejudicadas com a publicidade. Contudo, como já afirmado, considerando que o caso já se alonga há anos, não existe qualquer razoabilidade ou legitimidade para ainda manter documentos e informações em sigilo por esse motivo. Nesta reclamação 43007, aponta-se o descumprimento a tal decisão, o que foi reconhecido nos termos do voto do relator, no que assentei na primeira parte deste voto. Desde a sua origem, um dos pontos questionados seria a existência e o conteúdo de eventuais tratativas realizadas pelo MPF de Curitiba com autoridades e instituições estrangeiras, como demonstrou na sua exposição inicial, de maneira muito clara, o eminente relator. E era o que se estava a discutir quando se pedia acesso àquele acordo formulado.
Diante disso, nestes autos foram aportadas informações trazidas pela Corregedoria Geral do Ministério Público Federal e de outras fontes pertinentes, o que acarretou o pedido do agravado para acesso às provas oriundas da Operação Spoofing, exatamente para verificar os dados anteriormente fornecidos. Ou seja, há evidente relação deste pedido com o original desta reclamação 4307 e com o objeto da reclamação 33543. Ademais, importante destacar também, conforme fora determinado pelo relator, que o material passou pelo escrutínio da Polícia Federal, não se tratando de acesso direto e indiscriminado aos dados. Confira-se a decisão do relator. Em face do exposto, determino ao juiz da 10ª Vara Federal do Distrito Federal que assegure ao reclamante, com apoio de peritos da Polícia Federal, dentro do prazo de até 10 dias, o compartilhamento das mensagens arrecadadas pela Operação Spoofing que lhe digam respeito, direto ou indiretamente, bem assim as que tenham relação com as investigações e ações penais contra ele movidas na 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba, ou em qualquer outra jurisdição, ainda que estrangeira. As decisões proferidas pelo relator nos EDOCs 109, 149, 198 confirmam esse papel de destaque da Polícia Federal no contato com a prova. Por fim, é ainda relevante destacar que, ao menos em uma análise preliminar das provas oriundas da Operação Spoofing, percebe-se que o acesso ao seu conteúdo é imprescindível para o exercício do direito de defesa do reclamante. A extrema gravidade dos acontecimentos perpetrados exige que se confira à defesa o direito de questionar, de impugnar eventuais ilegalidades processuais que se projetam como reflexo da atuação coordenada entre acusação e magistrado, que é objeto, inclusive, de uma questão que está posta para a decisão na turma. Ressalta-se que, até o presente momento, a defesa do reclamante tem procedido à análise de apenas parte do material contido nos autos da Operação Spoofing. De uma análise perfunctória de cerca de 4,6% do material composto pelos diálogos havidos no aplicativo Telegram, porém, já é possível depreender o funcionamento de uma certa combinação institucionalizada e permanente a serem verdadeiras as mensagens entre o juiz e os membros, ex-membros da força-tarefa da Operação Lava Jato. Isto tudo ressai dessas mensagens. Eu vou repassar rapidamente essas questões. Em fevereiro de 2016, quando o reclamante ainda estava sendo investigado em inquérito policial, o ex-juiz chegou a indagar ao procurador da República, Deltano Dallagnol, se já havia, da parte do Ministério Público, uma denúncia sólida e suficiente. O procurador responde apresentando um verdadeiro resumo das razões acusatórias do MP, de modo a antecipar a apreciação do magistrado. A pergunta do juiz: vocês entendem que já tem uma denúncia sólida o suficiente? Se alguém puder dizer que isto tem respaldo, doutora Cláudia, em algum Código de Processo Penal da América Latina, pode fazer o à parte. Mas vejam, os senhores, o modelo. Vocês entendem que já tem uma denúncia sólida o suficiente? Deltan, sim. Na parte do crime antecedente, colocaremos que o esquema Petrobras era um esquema partidário, de compra de apoio parlamentar, como no mensalão, mas mediante indicações políticas usadas para arrecadar propina para enriquecimento ilícito e financiamento de campanhas. O esquema era dirigido pelas lideranças partidárias, dando como exemplo JD, que eu imagino seja José Dirceu, e Pedro Correia, que continuaram recebendo mesmo depois de deixarem posição. Como a saída de JD da Casa Civil só se perpetuou porque havia alguém acima dele na direção. Ele tem ampla experiência partidária, sabe como as coisas funcionavam, amplificada com o conhecimento do esquema mensalão, e sabia que empresas pagavam como contraprestação e não simples caixa 2. Mas uma prova de que era partidário é o destino do dinheiro da LIUS e LE, Instituto Lula, para integrantes do partido. Estamos trabalhando a colaboração de Pedro Correia. Vejam, estamos trabalhando, prestem atenção. E isso precisa
ser verificado. Estamos trabalhando a colaboração de Pedro Correia, que dirá que Lula sabia, Doutora Cláudia, é a sua instituição que está em jogo. Não atire no mensageiro. É o futuro da Procuradoria-Geral que está em jogo a serem verdadeiras essas mensagens, ainda que irrelevantes para a discussão. Isso é muito sério. Estamos trabalhando a colaboração de Pedro Correia, que dirá que Lula sabia que a arrecadação via PRC, e marcamos depoimento do PRC para um dia depois da nova fase, para verificar a versão dele. CCC e AG estão fazendo levantamentos das palestras. A depender de amadurecimento, isto é uma prestação de contas que o procurador Deltan presta ao juiz Moro sobre a denúncia. A depender do amadurecimento, estarão nos crimes antecedentes também o esquema do FGTS e do BNDES. Quanto à lavagem, denunciaremos os pagamentos da Odebrecht e OAS no sítio, apartamento e mudança. A depender do amadurecimento, colocaremos também as palestras e a antena da AG. Está sendo verificada internamente pela AG e pode ter outro antecedente. Em linhas gerais, seria isso. Eu, particularmente, creio que está suficientemente forte, inclusive considerando as circunstâncias de ser ex-presidente. Quando comparo com aqueles precedentes norte-americanos e espanhóis de prova indiciária, então, e aí vem a expressão RS, risos. Resposta: positivo. Descreveremos o esquema Petrolão como esquema de partido que se perpetua mesmo com a saída de pessoas de posição de governo, como Pedro Correia e JD. Falaremos que mesmo com a saída de JD, o esquema continuou, o que indica líder acima. Desde mensalão, não teria como estar iludido quanto à forma de indicações políticas e a arrecadação de recursos. E por aí vai. Chama a atenção, senhores ministros, apenas para registro, porque esse é um debate importante, o fato do que eu referi do diálogo ter ocorrido em 23 de fevereiro de 2016, segundo as anotações. E a denúncia contra o reclamante só ter sido devidamente ofertada ao juiz na data de 14 de setembro de 2016. Ou seja, quase 7 meses após a conversa em que o procurador antecipou ao juiz todos os fundamentos da peça acusatória. Isto tem a ver, doutora Cláudia, com processo penal? Ou esses fatos não existiram, e seria bom que se dissesse que isto é alvo de uma fraude, ou se existiram, eles são de uma gravidade que comprometem a existência da Procuradoria-Geral da República, doutora Cláudia. Aparentemente, esta não foi a primeira vez que o ex-chefe da Força Tarefa voluntariamente antecipou o conteúdo de manifestações do Ministério Público Federal ao ex-juiz Sérgio Moro. Em diálogos travados semanas antes, o magistrado cobrou do MPF uma manifestação relativa a um habeas corpus impetrado pela Odebrecht. Em resposta, Deltan Dallagnol afirmou: estou acabando, mas vai passar por outros colegas. Protocolamos amanhã, salvo se for importante que seja hoje. Posso mandar, se preferir, versão atual por aqui, para facilitar preparo de decisão. Vou repetir, ministro Fachin, porque isto é muito sério. Eu tenho na memória, ministro Fachin, a Curitiba de 78, que atuou na a célebre palestra, a conferência da OAB, a 7ª conferência, que é marco na reabertura constitucional. Não é esta Curitiba, ministro Fachin. É constrangedor. É constrangedor o que está... A não ser que os fatos não existiram. Porque se eles existiram, eles são constrangedor. Mas eu vou preferir versão atual por aqui para facilitar o preparo. A prática de antecipar o conteúdo de manifestações técnicas ao juiz da Lava Jato, fora dos autos, fazia parte da rotina desta combinação. O magistrado, que ocupava a verdadeira posição de revisor técnico das peças do MPF, parecia chancelar as peças, mesmo quando o processo já havia saído da sua jurisdição. Destaca-se, de novo,
digno de memória, notável mensagem de Deltan ao grupo de procuradores em 21 de julho de 2017, ao advertir, vamos lá, Russo quer uma previsão das nossas razões de apelação no caso Triplex. Russo, como sabem, pelo menos como se divulga, seria o juiz Moro, o ex-juiz Moro. Essa atuação parece ainda mais perniciosa quando se verifica que o magistrado chegava a antecipar o seu próprio juízo acerca da suficiência de provas trazidas aos autos. Em diálogo de 30 de agosto de 2017, o ex-juiz encaminhou a Deltan a seguinte advertência, que tem tudo a ver com essa matéria relatada pelo ministro Lewandowski. Esses sistemas recebidos da ODB, Odebrecht, Drauzio e Webday, vocês não vão ter que enviar isso à PF para fazer laudo pericial e depois produzir laudos específicos a cada acusação. Do contrário, vai ser difícil usar. Ou esses diálogos não existiram, ou nós estamos diante de qualquer outra coisa. Mas se eles não existiram, tem que se demonstrar que esses hackers de Araraquara são uns notáveis ficcionistas. Eles escreveram tudo isso. Então, vejam os senhores o tamanho do constrangimento. A prática de combinar o jogo processual rendia celeridade processual quando assim fosse oportuno para a acusação ou para o próprio julgador. Em investigação específica envolvendo o ora reclamante, Deltan Dallagnol e Sérgio Moro combinaram para e passo o levantamento do sigilo de diligência de busca e apreensão solicitada pela Polícia Federal. Pelo contexto, é possível depreender que o sigilo era referente a um pedido de busca e apreensão contra Lula, a ser executado em depósito do Banco do Brasil, no centro de São Paulo, em que seriam acondicionados pertences do reclamante. Em 11 de março de 2016, o juiz proativamente procurou o chefe da Força Tarefa para combinar o levantamento do sigilo dessa medida cautelar, asseverando: Moro, caro, a PF deve juntar relatório preliminar sobre bens encontrados em depósito no Banco do Brasil. Creio que o melhor é levantar o sigilo dessa medida. Abri para uma manifestação de vocês, mas permanece o sigilo. Algum problema? Deltan, temos receio da nomeação de Lula sair na segunda e não podemos mais levantar o sigilo. Não podemos mais levantar o sigilo. Como a diligência está executada, pense só relatório e já há relatório preliminar. Seria conveniente sair a decisão hoje, ainda que a Secretaria operacionalize na segunda. Se levantar hoje, avise, por favor, porque entendemos que seria o caso de dar publicidade logo nesse caso. Bem, já despachei para levantar, mas não vou liberar. Chave aqui por aqui para não me expor. Fica a responsabilidade de vocês. Meu receio são novas polêmicas agora e que isso também reverta negativamente. Diz Moro, mas pode ser que não. Deltan, vamos dar segunda, embora fosse necessária a decisão hoje para o caso saia a nomeação. Vejam. Isso será que é obra de ficção? Será obra de ficção isto? Foi adulterado em que ponto? Mas vamos admitir que seja uma obra de ficção. Então que se prove, que se demonstre que esses diálogos não existiram. E que nós estamos laborando em equívoco. A postura do juiz no direcionamento do próprio poder de provocação do MPF por fora dos autos, e em geral perante instâncias como a STF, em que o ex-juiz não tinha acesso. Destaca-se como exemplo conversa havida entre Sérgio Moro e Deltan em 24 de abril de 2017, em que o ex-magistrado compartilha com o colega o incômodo pela exibição no programa Fantástico da Rede Globo da notícia de que o colaborador Eduardo Hermelino Leite, ex-vice-presidente da construtora Camargo Correia, não estaria cumprindo com a obrigação de serviço comunitário em decorrência do acordo firmado com o MPF. A provocação do magistrado animou Deltan a lhe repassar informações sigilosas sobre o andamento dos acordos em trâmite nesta Suprema Corte. Destacam-se os trechos. Caro, este foi o terceiro fantástico sobre o descumprimento do acordo do Leite. Este Hermelino Leite. A carta precatória deve estar retornando. Ontem constou que, pelo registro da tornozeleira, ele não foi prestar serviço mesmo. Se não for feito nada, haverá
não só um problema de leitura da opinião pública em relação aos acordos em geral, mas que é mais grave, uma leitura de que há leniência por parte de outros colaboradores. Pela nossa visão, seria importante uma atuação que sirva de exemplo para os demais. Oferecemos pedidos nos autos, seria interessante se puder refletir sobre essa perspectiva. Quando chegar à defesa dele, será decidido. Deltan, explico as duas situações das colaborações abaixo. Não examinei diretamente sua decisão, mas a pedido de Laura e com base em que ele me passou, falei com a PGR. Se houver algum outro ponto que tenha passado, deixe-me saber. Termos do acordo da Odebrecht. PGR não quer encaminhar porque estão sob sigilo do STF. Sondaram o juiz auxiliar, entre parênteses, o juiz auxiliar Paulo, que disse que não pode ser enviado sem o ministro despachar. Farão pedido hoje, encaminhando o nosso pedido e talvez ressalvem a posição contrária. Explico. Quinta passada, eles fizeram petição em sentido contrário, para que os termos não fossem de conhecimento de terceiros. Seguiram o precedente, ao que me parece, do caso Bertoldo. Expliquei porque entendo que o precedente está errado e há risco de nulidade. Concordo, mas acho que não tem como ir contra a manifestação da semana passada. Terei o número da petição hoje e ainda informo. Seria conveniente você falar com o Rachid sobre ela, explicando urgência. Parece que Rachid tem a posição daqui, de ser necessário dar conhecimento a Correios. Falei também do conteúdo da lei, mas eles fizeram uma interpretação para dizer que a lei se referiria a depoimentos. Não convém que nós daqui, de CVB, falemos com Rachid diretamente, porque isso melindraria a PGR. João Santana e MM, fizemos pedido igual para viabilizar a aplicação da pena em harmonia com o acordo. Recentemente, a STF negou, até para o TSE, cópia do termo de acordo deles. Em até uma semana, o PGR apresentará um pedido de cisão e levantamento do sigilo. Aí o comentário do juiz, muito prestativo a PGR. Deltan, concordo, mas o problema aí é o fator melindragem do STF e quantas coisas são amarradas lá. Só PGR fala diretamente com o ministro. E PGR tem 1 milhão de coisas, dificilmente se desdobraria por um pedido nosso. Mais um ponto, senhores ministros, desculpe cansá-los, mas é uma questão realmente relevante. Relevante para essa análise, porque certamente vamos ter muitos desdobramentos, mas é preciso colocar isto com muita clareza. Porque, de novo, digo, ou nós estamos diante de uma obra ficcional fantástica que merece o Nobel de Literatura, ou nós estamos diante de um caso extravagante que este colunista do New York Times tem razão de dizer. É o maior escândalo judicial da história da humanidade. É disso que nós estamos falando. A parceria entre o juiz e os membros do Ministério Público viabilizou que até mesmo a utilização de recursos materiais para investigação contra o reclamante fosse racionalizada de forma conjunta. Veja que aqui são passagens dessas publicações colhidas a esmo. E vamos lá. Em 5 de fevereiro de 2016, ainda na fase inquisitorial do processo do Triplex, Deltan Dallagnol requereu a Moro que os serventuários da 13ª Vara Federal de Curitiba fossem utilizados para a degravação de depoimentos colhidos pelos membros do MPF. Deltan, cara, estamos com um problema em que a vara ou outra vara talvez possa nos ajudar. Colhemos vários depoimentos em São Paulo na investigação do Lula e, a partir de um ponto, só foram gravados porque tinham muitos detalhes. Não temos um serviço de transcrição e, ao mesmo tempo, as transcrições seriam bastante úteis e relevantes. Teria como, excepcionalmente, fazer pela vara ou a outra vara a quem sugere que peçamos? Não sei. Se degravar por aqui, é empresa terceirizada e não garante sigilo. Não sei ainda se o contrato cobre. Veja, a mistura, inclusive, dos serviços do Ministério Público e da Justiça. A atuação proativa, digo eu, do magistrado fazia com que os inquéritos, ações penais e negociações de acordo de colaboração premiada perante a 13ª Vara Federal de Curitiba seguissem um rito e procedimento próprio, fazendo letra morta da legislação penal brasileira. A posição do juiz, referenciada nas mensagens como o russo, era, eu não sei qual é a razão, era de um verdadeiro legislador positivo que criava as suas próprias regras e fases processuais.
As idiosincrasias da atuação do magistrado não passavam despercebidas nem mesmo pelos membros da chamada equipe Moro, como eram intitulados, como se auto-intitulavam os procuradores da Força Tarefa da Operação Lava Jato nas conversas obtidas. Em diálogo travado em 13 de julho de 2017, entre os procuradores Laura Tesler e Júlio Noronha, discutiu-se. Laura Tesler: pessoal, percebi que o Moro agora previu para os colaboradores a possibilidade de ampliação pelo juiz da execução dos benefícios previstos no acordo, caso haja aprofundamento posterior da colaboração com a entrega de outros elementos relevantes. Não me lembro de ter visto isso antes em alguma sentença. Já veio antes ou é mais uma inovação do Moro? Júlio Noronha: não lembro de ter visto isso antes também, Laurinha. Jerusa: é um novo dispositivo do Código de Processo Penal da Rússia. Portanto, eles estavam fazendo um Código de Processo Penal, que não era de Curitiba, era da Rússia. É decorar frade de pedras, a não ser que se prove que esses fatos não existiram. Outros membros da Força Tarefa compartilhavam da mesma percepção acerca do papel criativo do magistrado. Em diálogo entre Jerusa Burman Vicelli e Januário Paludo, de 23 de novembro de 2017, os interlocutores também observaram a extraterritorialidade da legislação processual penal, entre aspas, russa. Jerusa: o russo está de sacanagem. Januário Paludo: por quê? É o contraditório e ampla defesa. Jerusa: pediu para fazermos o pedido hoje, antes de vencer o prazo, porque ele ia viajar, e deu vista para a defesa. Jerusa: essa eu não tinha visto ainda, mas no CPP russo, tudo pode. Senhores ministros, é disso que nós estamos a falar. Seria dispensável qualquer comentário. Qualquer comentário. É disso que nós estamos a falar. É isto que produziu o ministro Fachin a famosa República de Curitiba. É este o legado jurídico. Isto envergonha os sistemas totalitários. Não tiveram tanta criatividade. Da União Soviética, da Alemanha Oriental. É disto que nós estamos a falar. A não ser, como eu disse, e dou o benefício da dúvida, que se prove que isso não existiu, que é obra de um ficcionista. A orquestra acusatória liderada pelo magistrado era reforçada pela manutenção de um canal direto entre os membros da Força Tarefa e representantes da Polícia Federal. A fim de facilitar a troca de informações por meio de contatos, os procuradores estabeleceram um grupo Telegram com os membros da Polícia Federal, encarregados da condução da investigação contra o reclamante. Pelos diálogos, é possível depreender que o grupo PF Lula existia desde o início das investigações em 2015, quando o chefe da Força Tarefa chegou a advertir os colegas: caros, cuidado com o que vamos falar no grupo da PF, porque há dois que não conhecemos, viu? Antes tinha aquele maluco, imagina se ele estivesse no grupo. Não sei se estava, com a gente falando de russo e tal. O grupo era utilizado para combinar a conclusão de fases do procedimento inquisitorial e para o compartilhamento em tempo real de informações colhidas pela autoridade policial. O vínculo estreito entre os procuradores e os agentes da PF permitiu que a Lava Jato instalasse um verdadeiro sistema soviético de monitoramento de estratégias utilizadas pela defesa do reclamante. Eu quero que alguém diga, honestamente, que isto encontra abrigo, ministra Carmen, na Constituição. As informações eram repassadas fora dos autos em tempo real pelo agente da Polícia Federal aos procuradores de Curitiba. Em 25 de fevereiro de 2016, por exemplo, um interlocutor indicado como Paulo APF
provavelmente vinculado à Polícia Federal, compartilha com os membros da Força Tarefa os passos do advogado do reclamante, Roberto Teixeira. Isso já foi apontado aqui na sustentação do doutor Zanin, colocando-se à disposição da Força Tarefa para, aparentemente, sem necessária autorização judicial prévia, para ampliar os grampos para quem fosse desejado. Vejam, senhores, é chocante, é constrangedor. Prado, a PF, Roberto Teixeira vai pessoalmente até a Lius para conversarem. Prado, a PF, hoje, utilizou o terminal 981447777 da Vivo, que está cadastrado em nome do próprio Teixeira. Estamos fazendo a informação com os fones do Aurélio e do Roberto Teixeira. Querem mais algum? Por enquanto, não. Valeu. Não precisavam da justiça. Em 8 de março de 2016, procuradores da Força Tarefa utilizaram o referido grupo do Telegram com a PF para tentar combinar o indiciamento do ex-presidente antes da apresentação da denúncia. Colhe-se das conversas que o juiz Sérgio Moro opinava ativamente quanto ao momento ideal do indiciamento e da apresentação, a essa altura, já de seu amplo conhecimento. Orlando, São Paulo, utiliza este grupo, PF versus Lula, seria importante fazer a denúncia logo. Que acham de um eventual indiciamento de Lula pela PF antes da denúncia? Seria notícia. A notícia era muito importante. Este é um dado importante que precisa ser registrado. Tudo isto não se realizaria sem um tipo de cumplicidade da imprensa. É bom que se diga isto. É bom que se diga isto. Este modelo de Estado totalitário que se desenhou teve a complacência da mídia. É bom que se diga isto. Tudo tinha que ser noticiado dentro desta perspectiva. Seria notícia, daria um respaldo grande para nós, mas apagaria a nossa denúncia e o trabalho enorme dos meninos. Pus a questão para reflexão. Paulo Orlandinho, eu acho que o trabalho que o pessoal fez foi sensacional. Já está 100% comprovado que o sítio era do Lula, o triplex também, e as reformas e benefícios foram pagos pelas empreiteiras. O trabalho foi tão bom que eu até acho desnecessário continuar a gastar esforço nisso. Porém, ainda que comprovado isso, acredito que o link com o crime antecedente ainda não está tão bom. Então, seria muito bom se houvesse um fato novo ou uma prova nova desse vínculo antes da denúncia. 2 fatos que ajudariam muito seriam os depoimentos de DA e PC. Existe alguma chance de obtermos esses depoimentos em 30 dias? Então, acho que não devemos nos precipitar agora. Orlando, vem denúncia do MPE antes. Deltan, concordo com Orlando. Moro, de outra parte, disse que o mais importante é a consistência do que a pressa. Creio que em 20 dias temos que começar a redigir para tentar soltar dentro de 40 dias a partir de agora. Acho que concorda comigo. Risos. Dias depois, em 16 de março de 2016, um dos membros da Polícia Federal informou, em tempo real aos membros do MPF, que o ex-presidente estaria indo se encontrar com Dilma Rousseff e sugeriu que talvez fosse oportuno tentar prender preventivamente o reclamante, logo antes que ele pudesse obter foro por prerrogativa de função perante o STF. Mais uma vez, os trechos dos diálogos assemelham-se a uma narrativa. Lius está indo, neste momento, tomar café da manhã com a presidente. Após o café, vai anunciar, isso é o Prado da APF falando, vai anunciar que aceitou o ministério. Vão dar coletiva de imprensa depois. Dilma ligou para Lius avisando que enviou uma pessoa para entregar em mãos o termo de posse. Ele diz para ele ficar com esse termo de posse e só usar em caso de necessidade. Estão preocupados se vamos tentar prendê-lo antes de publicar no Diário Oficial a nomeação do Lius. Prado, transcreve literalmente todos esses comentários. Faz uma informação em complemento ao relatório de pessoas com foro. Estou voltando para SR para carregar no EPROC com áudio. Ataíde, já é claro, mas isso demonstra ainda mais desvio de finalidade da nomeação. As prisões preventivas, a propósito, senhores ministros, eu estou caminhando para o encerramento e peço desculpas por ter me alongado nesta matéria, que em parte não tem a ver com essa temática, mas eu quero que isso fique muito claro do que nós estamos discutindo e o que ocorreu no Brasil. Porque agora já não é mais apenas um julgamento
de um caso. Nós vamos ser julgados, ministro Fachin, pela história. Se nós fomos cúmplices deste tipo de situação. Nós montamos um modelo totalitário. Ou alguém é capaz de dizer que há algo de democrático nesse CPP russo? As prisões preventivas tornaram-se o principal mecanismo para estimular os investigados a colaborarem com o Ministério Público, delatando os fatos verídicos ou não. Em conversa registrada entre Deltan Dallagnol e os outros membros da Força Tarefa, não havia rodeios em se afirmar que a ordem de transferência de um réu para um estabelecimento penitenciário teria sido o mecanismo mais eficiente para forçar uma delação. Destaque-se o diálogo. Advogados de Bendino estão tentando falar com o Moro e com vocês para dizer que ele quer fazer um acordo de colaboração e não ir para o tal centro médico penitenciário lá de Curitiba. Moro pediu para transferir o Bendino só na segunda. Deltan, nunca uma transferência foi kkk. Veja que tipo de gente nós produzimos, doutora Cláudia. Numa instituição como o Ministério Público. Estamos ameaçando de mandá-lo para uma prisão de caráter precário e ele decidiu falar. Isso não tem nome, doutora Cláudia? Isso não é tortura, não? Mas feitos por essa gente bonita de Curitiba. É disso que nós estamos falando. É disso que nós estamos falando. Nunca uma transferência foi tão eficiente. Daqui a pouco alguém aparece, vai ter a ideia de, talvez, colocar agulha na unha de alguém, ou coisa do tipo. É disso que se falava. É disso que nós estamos falando. Ainda que esses episódios não digam respeito a uma investigação que envolva diretamente o reclamante, eles expõem a necessidade de se repassar o sistema de atuação negocial penal e do uso da prisão preventiva para finalidades espúrias. Daí os abusos perpetrados com essas delações e com os acordos de leniência. Além da coordenação com a PF, o estreitamento de laços informais com autoridades de investigação era realizado de forma ampla com a Receita Federal, que é outro capítulo que está sendo revelado. E nós vimos agora a ministra Carmen pedindo informações em relação aos ministros do STJ. A investigação de um levantamento patrimonial. E aí entra uma figura que apareceu em Brasília, trazida pelo juiz Moro. Roberto Lionel foi chefe do COAF, que estava prestando o serviço. Este é um outro capítulo. Gente, vocês sabem que eu vivi na Alemanha, que acompanhei a história do Stasi. Muito provavelmente nós replicamos essa história. A Receita Federal utilizada para esse fim, fazendo investigação à sorrelfa. Fica evidente que os membros da Força Tarefa de Curitiba solicitavam clandestinamente informações protegidas pelo sigilo fiscal à Receita Federal e só formalizavam o pedido na hipótese de identificação de algo que pudesse interessar ao órgão acusador. A Lava Jato recorreu diversas vezes a consultas ou informações via Receita a alvos direcionados. O nível de especificidade e direcionamento dessas consultas, típico de uma verdadeira indústria colossal de espionagem, permitia que os procuradores tivessem acesso individualizado a notas fiscais, declarações de imposto de renda e outros documentos fiscais relevantes dos investigados. Tudo sem a necessária autorização judicial prévia e em tempo real via aplicativo Telegram. Os pedidos eram endereçados ao auditor fiscal Roberto Lionel, que posteriormente, como já disse, se tornaria presidente do COAF, durante a gestão do Sérgio Moro no Ministério da Justiça. Destacam-se algumas dessas mensagens narradas em reportagem de ontem, publicada no jornal Folha de São Paulo. Em fevereiro de 2016, o procurador Januário Paludo escreveu em um chat para os colegas: Dona Marisa comprou árvores e plantas no CEAGESP, em dinheiro, para o sítio, com um cara chamado Nelson Susanese, boxe 5 ou boxe 9. Pedi para o Lionel ver se tem nota fiscal.
No mesmo mês, o procurador Deltan Dallagnol sugeriu que Roberto Lionel pesquisasse declarações do imposto de renda de Elcio Pereira Veiga, conhecido como Maradona. Ele era caseiro do sítio de Atibaia. Vocês checaram o IR do Maradona? Não me surpreenderia se ele fosse funcionário fantasma de algum órgão público comissionado. Pede para o Roberto Lionel dar uma olhada informal. Olhada informal. Olhada informal. Roberto Lionel. Não sei como este personagem pôde se aposentar. Porque, obviamente, os delitos aqui são flagrantes. Não sei qual a solução processual se vai dar para isto. Não sei. Os fatos são tão graves que certamente estão repercutindo mundo afora. E os procuradores, doutora Cláudia, decentes como Vossa Excelência, não podem apoiar esse tipo de falcatrua, sob pena de levarem à irrisão mundial a Procuradoria-Geral da República. Porque eu duvido que Vossa Excelência seria capaz de subscrever coisas deste tipo. Duvido que o procurador Aras fosse capaz de fazer isto. Mas eu não duvido que o antigo procurador Janot fosse capaz de fazer isto. Ele fez isto por ação e omissão. Mas vamos lá. Um outro diálogo mostra o procurador Ataíde Ribeiro Costa, Folha de São Paulo, informando aos colegas que pediram a Lionel para averiguar se os seguranças de Lula tinham adquirido uma geladeira e um fogão em 2014 para equipar o triplex que a empreiteira OAS reformou para o líder petista em Guarujá. Pessoal, fiz esse pedido ao Lionel. Era um tipo de factotum. Um verdadeiro homem da Stasi na polícia, na Receita Federal. O superintendente da Receita Federal em Curitiba. A Receita Federal, ministra Carmen, que já teve essa figura modelar de homem público à sua frente, Everardo Maciel. Veja que virou a Receita Federal. Um braço da Stasi brasileira. Porque é disso que nós estamos falando. Mas vamos lá. Pessoal, fiz um pedido ao Lionel em relação ao fogão e geladeira. Escreveu a Ataíde aos outros procuradores. Em seguida, ele posta no grupo a mensagem que tinha enviado ao auditor. Lionel, boa noite. Se possível, tentar ver se os seguranças do Lula adquiriram geladeira e fogão da marca Brastemp no ano de 2014, que foram parar no apartamento. Os fornecedores devem ter sido a Fast Shop ou Walmart. Será que conseguimos ver isso? O procurador enviou a Lionel nomes de 8 seguranças que trabalharam para Lula e 2 lojas. Não é possível saber pelos diálogos se os pedidos foram atendidos por Roberto Lionel. Uma das mensagens mostra, no entanto, que em pelo menos um caso, o auditor repassou aos procuradores informações sobre pessoas que nem sequer eram investigadas pela Lava Jato. Essa análise não exaustiva aqui foi um pouco ao voto azul. Mostra dados muito preocupantes. Porque nós temos que fazer escolhas. Ou estamos, de fato, diante de uma obra ficcional das mais notáveis e precisamos de um... E esses hackers de Araraquara, então, seriam um novo Gabriel Garcia Marques? Ou estamos diante de fatos de uma gravidade cuja avaliação eu me abstenho de fazer agora? Digo, então, em conclusão, senhores ministros, já pedindo desculpa por ter me alongado, essa análise não exaustiva e ainda muito preliminar dos diálogos sugere a ocorrência de graves vícios em investigações e ações penais que podem, ainda que potencialmente, ter afetado o exercício de defesa do paciente, como pode ter afetado o direito de defesa de outros pacientes. Por isso é de rigor o reconhecimento do direito de acesso, e é disso que nós estamos falando, só disto, só do direito de acesso, nos termos da súmula vinculante 14. Portanto, diante do exposto, estou acompanhando o relator para também
nos seus termos, não conhecer da manifestação dos membros do MPF recebida como agravo e, portanto, proclamo o... Senhor presidente, antes do senhor proclamar o resultado, se me permite a palavra por favor. Foi dito, né, durante várias falas que eu teria dito que o ministro relator burlou a distribuição. Acho que houve um equívoco nessa fala. Primeiro, porque na minha sustentação eu não tratei da distribuição. E segundo, muito embora eu concorde integralmente sobre a incompetência do ministro relator. Essa fala burla, ela constou, na verdade, na manifestação escrita da Procuradoria-Geral da República, mas não nesse contexto de imputação ao relator de burla da distribuição. Foi dito apenas o seguinte: a busca de atalhamento decisório da defesa, além de esbarrar no requisito processual negativo da litisπendência, revela uma tentativa de burla ao princípio do juiz natural. Foi isso que foi dito, e não foi dito nem por mim, nem pela Procuradoria-Geral da República, que houve burla da distribuição pelo relator. Só para esclarecer, porque a acusação de burla da distribuição é uma acusação extremamente grave e não foi feita nem por mim e nem pela Procuradoria-Geral da República. Só isso, presidente. Muito obrigado. Senhores ministros, portanto, não se conheceu do agravo. Acompanhamos o eminente ministro relator, ministro Lewandowski, ministro Cássio, ministra Carmen e eu, vencido o ministro Fachin, que dava parcial provimento. Está encerrada a sessão.